Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje na Bíblia, Cris? E na Bíblia cai o livro de Ezequiel, capítulo 27. Cântico fúnebre sobre a queda de Tiro. Sim. E aí, Lígia? Aqui no livro dos esboços, caiu assim as três coisas que o pastor ou o líder não pode negociar. Tem um texto que diz assim, ó: respondeu ele, que penhor te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que seguras. E ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concedeu dele. Está lá em Gênesis 38, 18. Está falando sobre não estar negociando valores. Aqui ele negociou o selo, negociou o cordão e o cajado. São instrumentos que um pastor, ferramentas de um pastor usar. E conclui aqui: nunca negocie os valores espirituais e ministeriais que Deus lhe deu. Nunca troque o que Deus lhe deu por alguma vantagem aparente, alguma coisa que seja no momento ali. Quer falar? Posso falar já? Sobre esse texto, irmãos, vai acrescentar ali, vai juntar com o texto seguinte que vai ser lido ali, que fala na Bíblia, onde nós não devemos negociar os valores que Deus nos deu, né? Porque a gente temos muitos exemplos de pessoas que trocam alguma coisa e depois se arrepende, e não tem como renegociar, não tem como você pegar de volta mais, né? Muitas coisas que, né, a gente vê lá na primogenitura, né, de Esaú com Jacó. Esaú vende a sua primogenitura e por um prato de lentilha ele troca ali. Ele negociou algo que era dele, ele era o primogênito, ele negociou algo que foi para ele, não, algo que Deus deu a ele essa oportunidade dele ser o primogênito. Ele vai trocar aquilo ali, ele vai vender por um prato de lentilha, o qual ele já não tem mais como retomar de volta, porque ele negociou algo que era direito dele, né? E muitas das vezes acontece com muitas pessoas de negociar por algo aparente. Um prato de lentilha nesse caso era algo para matar a fome no momento ali, mas depois, se ele comesse, ele teria fome novamente. Mas quando ele já não tinha mais a primogenitura, ele estaria trocando por algo que é aparente, parece ser bom, é momentâneo ali, satisfatório naquela hora, mas depois a gente se arrepende. Nós nos arrependemos de fazer essa troca, de confiar coisas que não deveríamos ter confiado. A gente provavelmente vai se arrepender. Então Deus fala assim, ó: por tudo que é de valor, tudo que Ele nos deu, os nossos valores pessoais, de caráter, as condições que Ele nos deu, nunca trocar por aquilo que é aparente, aquilo que é momentâneo, aquilo que não é correto, aquilo que supostamente vai acabar ou que não vai durar para sempre. Que uma liderança numa empresa, vem aqui, lidera esse lugar aqui, porque aí eu vou ser contigo. Aí troca o líder que te colocou naquele lugar, o outro que chega te tira e pronto, acabou. Você perdeu um cargo que você tinha bom ali, porque se confiou num líder que ele vai ser tirado depois e você vai ser tirado junto com ele porque você está ilegalmente ali, ou seja, vai trocar. Eu prefiro subir tranquilo e ser preparado do que ser levantado por alguém para servir alguém, mas depois ser tirado por um outro superior dele, se ele for tirado também. Então eu estou confiando numa pessoa, estou tocando a minha capacitação de chegar até lá por algo que vai ser permanente e eu posso correr o risco de perder se caso acontecer algo com alguém. Ou seja, é uma coisa duvidosa. Então não trocar aquilo que Deus confiou a nós fazer, né? Ele confiou você, confiou eu em certas coisas, e Ele quer que nós executamos isso e não troquemos nossos valores. Os valores de caráter, irmãos, nunca se venda por algo que não é correto, nunca faça nada para prejudicar ninguém, para favorecer outra pessoa. Seja pessoa honesta, né, diante de todas as coisas. Não toma vaga de ninguém, não toma lugar, seja capacitado, seja por mérito de estar ali. Use o seu valor, que o valor é a verdade, irmãos, é o que você é realmente. Você conseguiu chegar lá trabalhando, estudando, glória a Deus por isso, porque você foi uma pessoa que mereceu. Agora não troque, não faça algo que seja ilícito, que seja ilegal, para estar tomando posse de alguma coisa, porque certamente Deus é Deus de justiça e Ele vai tirar. Se chegar do jeito errado, Ele vai tirar. Não adianta. Para chegar num lugar, a gente pode colocar como umas escadinhas. Tem as escadinhas, primeiro grau, segundo degrau, terceiro degrau, e você vai subindo, você chega lá. É um esforço, um reconhecimento. Me esforcei para subir um a outro. Mas tem gente que nem a gente falou uma vez, quer pegar um elevadorzinho e subir mais rápido. Não vê o esforço, não vê o quanto foi difícil para chegar ali. É igual um filho que não valoriza aquilo que ganha do pai. Às vezes o pai se esforça tanto para dar aquilo para o filho e o filho não fez nada para receber aquilo, mas ele ganhou, ele não valoriza aquilo que ele tem. Às vezes vai e troca por alguma coisa, vende, dá para outro mais barato, troca lá um celular de 1.000 por um de 200 porque ele achou mais bonito, mas não viu o valor que o pai dele gastou naquele de 1.000 para dar para ele o melhor para ele. É a mesma coisa as pessoas, né? Às vezes não sabe o esforço que é para chegar em um lugar, quando chega lá, Deus tira porque não chegou corretamente, né? Então
não troque seus valores. Seja verdadeiro, seja capacitado, seja sincero. Chegue lá com a sua força, com a sua capacitação, com a sua determinação ali, com a ajuda de Deus, e você vai conseguir chegar, vai conseguir exercer todas as coisas. Mas nunca se venda igual muitas pessoas têm aí, igual alguns exemplos que serão colocados aí na Bíblia agora, né? Amém. Então, aí na palavra da Bíblia também fala sobre Tiro, né? Essa cidade onde fazia muitas coisas assim, que riquezas muito grandes, né? Eles sempre cultuavam outros deuses e faziam aquilo como se fosse com muita grandeza e se engrandecendo. Então, ali naquele navio que eles estavam traficando vários produtos, né? Trocando por ouro, por prata, por joias, fino linho, eram animais, escravos, tudo era traficado naquele navio e todo mundo vinha depositando ali naquelas canoas pequenas, depositando essa troca, né, essas mercadorias, esse tráfico de mercadorias, abastecendo aquele grande navio ali em Tiro. E aquilo era uma potência, aquele navio ficou muito pesado, cheio, lotado de pessoas, melhores pilotos. Era um navio que falava que era o esplendor ali da época, né? E eles se achavam o máximo, né? O que aconteceu? Deus quebrou esse navio ao meio no mar, foi naufragado, ali se foi toda a mercadoria, todos os povos estavam ali, foram tragados pelo mar. Então, o que essa história quer nos dizer? Foi como foi, vocês lembram do Titanic, que é muito mais recente, né? Que falou que nem Deus afundava, que ele tão seguro que era. Né? A primeira viagem do Titanic que aconteceu, todo mundo sabe, todo mundo assistiu o filme, né? Ele foi naufragado, todas ali, ele afundou o navio, né? Todas aquelas pessoas ali, todas morreram na época. Então, assim, nunca fale que eu sou, eu posso, eu tenho tudo, né? Ainda mais uma parte lícita. Porque as pessoas têm a mania de esquecer, quando elas estão lá no alto, da riqueza, do poder, esquecem-se de Deus, se acham o máximo. E sabe que não se lembra que aquela estrada toda, quem levou ele até lá em cima foi Deus. E ele teve uma oportunidade, diante do poder, diante da riqueza, de fazer o bem a toda uma nação, a todo um povo, a todo um lugar. E muitas vezes aquela pessoa está lá no pedestal, ela se esquece. Ela pensa nela e na meia dúzia que com ela convive ali, né, naquelas pessoas, naqueles que possam ajudá-la, né, estão ali sendo beneficiados, e o resto é resto para ele, né? Então não, Deus nunca fez nós como resto. Nós, todos os povos, nós somos muito importantes para Deus. Então ninguém que sobe no poder e pensa só em si vai se dar bem nessa terra. Ninguém. Ele vai cair igual esse navio que vai se quebrar ao meio. Por quê? Porque aquele que pensa só em si e não aproveita e fazer aquele poder, aquele render na mão e fazer com que todas as pessoas ao seu redor se beneficiem, tenha dignidade de ter trabalho, tenha dignidade de fazer a sua vida. Então, aquele que está ali em cima, ele tem mais a responsabilidade de qualquer outra pessoa, porque Deus está testando ele, Deus está dando a oportunidade. E quantos que no poder roubam só para si, né? Não pensam em ninguém, até mesmo a sua família, ele pensa só neles, né? Ou então você tem um emprego maravilhoso, você conseguiu, a vida inteira a tua família te ajudou, e hoje você está num cargo bom e você esquece de todos eles da família, e você vive no meio da nata, onde você está, naqueles são os bambambam do poder, né? Então aqueles são os corruptos do poder, muitos, né? Então a corrupção é um tráfico, né? A droga dos traficantes é como se fosse uma droga dos traficantes, é um tráfico, né? Não é coisa legal, é ilegal, não faz bem para o seu próximo. Tudo que não faz bem para o próximo é um tráfico, né? E Deus não aprova, Deus não é traficante. Imagine Deus, na sua bondade infinita e misericórdia, Ele te deu esse exemplo para você usar isso. Você está agindo para o mal. Aquele que rouba o seu semelhante, aquele que usa do poder para derrubar os outros, aquele que usa do poder para mistificar as situações, para prejudicar o honesto, o bom homem de Deus, né? Esse vai cair por terra, que a palavra está falando aqui. Deus não vai deixar ninguém em pé, tanto aquele que está lá em cima, que é o grande poder, quanto todos aqueles barquinhos que vêm para depositar nele, né, os seus produtos e negociar coisas ilegais. Então Deus está falando nitidamente na palavra hoje que vai cair por terra todo o poder corrupto, toda pessoa que é corrupta, toda pessoa que é má, que pensa só em si e pensa eu sou,
o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso existe um só, que é nosso Deus. Ele te derruba, Ele vai te tirar o chão. Por quê? Porque aquele que levanta, se sobe num pedestal de poder, de austeridade, com arrogância, com prepotência, se achando dono do mundo, esse vai cair com a cara no chão, porque Deus não aprova isso. Deus quer aquele homem que, quando ele levanta aquela pessoa, ela pensa em todos, ela está ali para uma nação, ela está ali para uma empresa inteira, ela está ali para uma casa, para ela fazer na casa dela também. Tudo são estações, né? São etapas, dependendo do poder que você está. Então pensa aí, meu irmão, qual o poder que você está? Que o poder, se é com Deus ou se é com o demônio que está aí te influenciando para você pensar só em si e naquela natinha que está em volta de você, roubando todo mundo, fazendo pouco caso das pessoas e vendo as pessoas como resto. Ninguém é resto, não existe. Existe para Deus, nós somos únicos, nós somos todos iguais, nós somos irmãos em luz e sangue e espírito, e não tem ninguém maior que ninguém nessa terra. Tem sim oportunidade de ser líder, que Deus te levanta, mas Ele te derruba da mesma forma. Então vamos abrir os olhos e não vamos parar de negociar coisas ilícitas, coisas ilegais, traficar, né? Influência, traficar pessoas, traficar coisas ilegais, traficar dinheiro ilegal. Vamos parar com isso, porque Deus está derrubando um por um os grandes da terra que se achavam os grandes. Grande existe Ele que nós temos que temer, louvar e honrar em todos os momentos da nossa vida. É o nosso Pai maior, é o nosso Deus, porque Ele levanta qualquer homem, e aquele que vive uma vida simples a vida inteira, mas com o poder de Deus dentro dele, vai ser o homem mais rico nos céus, vai ser aquela pessoa mais glorificada, pessoa mais iluminada. Então vamos respeitar o mais humilde aqui nessa terra, que pode ser o maior, muito maior do que você lá nos céus, e você não entende isso. Você vê só o lado material. O lado espiritual é o lado da vida eterna, é o lado em que Deus está te chamando. É o lado que Ele quer que você viva bem nessa terra, mas com o lado espiritual. Firme com caráter. Caráter de gente, de hombridade, de humanidade. O caráter de um homem, quando ele é um líder, ele tem que pensar em todos. E não só no seu grupo, não só no seu partido político. Não é isso não. Ele tem que ser ele, com a sua dignidade, sua hombridade, seu caráter. É esse homem que Deus vai fazer vencer. É esse homem que Deus vai prosperar e vai fazer aquela nação que o segue prosperar. Porque quando a nação é em Deus, né, tudo prospera. Amém, meus irmãos? Amém. Então a palavra de hoje foi um alerta a todos nós, né? O tráfico de influências, o tráfico de qualquer coisa, independente da situação política ou da situação que você está financeira no momento. Então, alerta para todos nós, aonde você estiver. Um grande beijo, Deus abençoe nosso dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia. Até mais. Amém, até amanhã.